E aí, pessoal, começando mais um Innovation Hub Show. Esse episódio em parceria com a Brasil Economy. Aqui ao meu lado, Hugo Silo, que é editor-chefe do Brasil Economy. Prazer ter você aqui com a gente, Hugo. Prazer todo meu. Obrigado. Fala pro pessoal um pouquinho sobre o Brasil Economy, né? Porque é novidade aqui no canal. Bom, o Brasil Economy é um jornal digital. A gente está há um ano no ar. Dia 10 de fevereiro desse ano a gente fez um ano de operação. E é um site, um portal que tem uma proposta de trazer conteúdos de economia, negócios, política, lifestyle, agronegócio. A gente chega com a proposta de trazer um conteúdo bem apurado, diferenciado, conteúdo exclusivo, para os nossos leitores poderem ter mais uma opção de boa leitura. Perfeito. Então, a partir de hoje, aqui no Innovation Hub Show também tem essa playlist agora em parceria com o Brasil Economy, a gente falar sobre economia, negócios, né? E esse universo que é muito a cara deles. Vocês vão ver que eu não entendo muita coisa aqui. Na verdade, eu tô tendo as aulas aqui para poder me evoluir um pouco nesse assunto e aprendendo bastante com o pessoal que vai vir aqui. Mas, Hugo, sobre o assunto de hoje, né? Eu acho que assim, a gente é daquela época do cheque predatado, né? Ih, nem me lembro. Então, pois é, aquele chefe que batia e voltava no banco ainda, né? Carimbado. Aquele bolinho, carimbo 11, carimbo 12. Exato. Você lembra disso? Você não lembrava desses memória detalhes. boa. Mas eu lembrava que às vezes dava para pegar aquele cheque que você achava que não ia passar e bota ele para frente. Paga ali o dentista com o cheque pré-datado que está na sua mão. O conhecido cheque borrachudo, né? Cheque borrachudo, exatamente. É um pouco do que a gente vai falar agora. Fazendo uma analogia, né, e trazendo para o mundo dos negócios, é um pouco do que a gente vai falar hoje aqui, né, que são as duplicatas, né? Que seria o equivalente ao cheque no mercado corporativo. Talvez eu esteja falando besteira aqui, eles vão me corrigir. Quem está aqui, né, convidado da vez, Roberta Ferraz, que é diretora de novos negócios da Monkey. Prazer ter você aqui com a gente, Roberta. Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. E o Khalil Gedeon, que é CFO da Monkey também. Prazer. Prazer, obrigado pelo convite. Falei besteira? Um pouco do que a gente vai falar hoje, que são as duplicatas, tem um pouco dessa relação com o cheque pré-datado, isso trazendo para o ambiente B2B? Eu vou pegar esse gancho para contar um pouco, parece um assunto meio áspero, mas eu sempre digo que as prioridades de talvez qualquer financeiro, qualquer CFO, controller, tesoureiro de empresas para esse ano e para o próximo ano deveria ser pelo menos essas duas, reforma tributária e duplicata escritural. Por quê? Porque esse negócio muda o jogo completamente de uma maneira estrutural. E o exemplo que você trouxe é ótimo, porque a duplicata escritural, ela tá para a empresa, ela é um título, uma obrigação de pagamento, e assim como o cheque, que você é uma promessa de pagamento, a duplicata também é, só que ela, digamos que está revestida de outras regras jurídicas e tal, que acho que não vale entrar aqui agora, mas é isso, né? Ela nasce de uma relação comercial entre duas empresas, essas duas empresas, uma prestou um serviço ou vendeu mercadoria para outra, e a partir dessa relação comercial surge a duplicata escritural, que aí vira um título que pode ser antecipado, pode ser negociado, pode ser passado para frente e por aí vai. É um PO também, né, que a gente conhece também, né, a ordem de pagamento ali, né, então... A ordem de pagamento, na verdade, ela antecede a duplicata. Tá. Então, via de regra, ela antecede. Então, fluxo normal. Eu vendi para você, você é o comprador, eu sou o fornecedor. Eu vendi para você, eu emiti a nota fiscal. Essa nota fiscal ela vai poder ser registrada numa... e agora existe uma nova instituição, que é a registradora e a escrituradora. Vamos chamar desse grande cartório digital para títulos. E essa nota fiscal, então, ela vira uma duplicata escritural, que vai estar registrada nesse cartório digital e ela vai poder ser negociada, os bancos, as instituições financeiras vão poder antecipar esse recebível e aí a gente vai falar mais adiante das vantagens de tudo isso. Eu queria só trazer para quem está assistindo agora uma explicação mais didática, né? O Banco Central está criando novas regras, né? Criando um novo arcabouço legal para a duplicata, com a duplicata escritural, mas eu queria que, se vocês pudessem explicar, o que na prática isso muda, o que no fim do dia isso muda para as empresas. Os mais beneficiados vão ser as grandes empresas ou vão ser as pequenas empresas? Porque é um processo aparentemente burocrático, um pouco tecnológico, mas que a gente sabe que no final do dia o objetivo é facilitar, favorecer, agilizar. Eu queria então que vocês falassem um pouquinho dessa questão de qual é o benefício e quais são as empresas que mais vão ser beneficiadas. Legal.
Acho que falando um pouco na prática, né, o Banco Central ele está com essa agenda de iniciativas com o objetivo principal de democratização de crédito para pequenas e médias empresas. E como é que isso vai acontecer com a duplicata escritural? Com a mudança para a duplicata escritural, como o Calil trouxe aqui, né, e essa entidade nova, que são as registradoras, esse cartório digital, a ideia aqui é que isso tenha uma transformação de segurança, de unicidade do ativo de crédito, e com essa segurança e com essa transparência, as instituições financeiras possam fazer operações com menos risco, podendo ampliar o risco de crédito mesmo para pequenas e médias empresas. Então, o que muda na prática? Muda que um ativo de crédito, hoje, ele passa a ter uma unicidade, né? E a gente garante ali que ele vai ser único, não vai ser utilizado em duplicidade, por exemplo. Vai ter, então, mais transparência, mais segurança, e esse ativo, as instituições financeiras vão poder dar mais crédito, ampliar seu crédito para pequenas e médias empresas. Ou seja, com menos risco, a tendência é que o custo do crédito fique mais barato, é isso? É isso. Entendi. Isso. Mais segurança, né? E só para pegar esse gancho do Banco Central, que vem já nessa agenda há algum tempo, é uma agenda que ele quer transformar numa agenda de Open Assets, que é basicamente você criar uma série de regras que facilitem você transacionar esses ativos. Então, quando você reduz fricção no sistema, você consegue reduzir o custo de servir e, consequentemente, o custo de crédito. Então, o objetivo é isso, é dar mais poder para quem de fato é o dono do crédito. Ele já fez isso com cartão de crédito e eu posso dar só um panorama do que ele já fez com cartão de crédito. Está fazendo isso agora para duplicado escritural, ele quer expandir isso para outros ativos. Então, no cartão de crédito, o que ele fez? Antigamente, você vendia ele parcelado em 6 vezes e você só podia antecipar aquele recebível de 6 vezes com a maquininha que você originou aquele recebível. Então, se você vendeu com a maquininha X, você só antecipava com a maquininha X. Então, o que o Banco Central falou? Não, esse recebível ele é do lojista. O lojista tem o direito de antecipar com quem ele quiser, com qualquer agente financeiro. E aí ele criou todo o arranjo de cartão de crédito para justamente permitir que o lojista antecipasse com quem ele quisesse. E isso hoje já está funcionando, já existe. O estabelecimento comercial que vendeu parcelado no cartão de crédito, ele pode antecipar com qualquer agente financeiro. Mas voltando no ponto do Hugo, assim, o benefício disso para a grande e para a pequena empresa, a gente estava conversando um pouquinho antes também, né, Roberta? A grande empresa, às vezes, ela já está conectada, ela já tem mais informações. Mas para a pequena empresa, isso faz muita diferença, porque eu estou entregando informação para ela poder saber, né, se aquela duplicata, enfim, não tem mais riscos, enfim. Na verdade, a informação principal é para a instituição financeira, né? Tá. Que vai ter mais informação da unicidade daquele Claro, ativo, sim. e vai ter mais segurança para poder dar mais crédito, principalmente para pequenas e médias empresas. É claro que todo mundo vai ter impacto, né? Tanto grandes quanto pequenas empresas, e acho que vale a pena a gente falar um pouquinho dos impactos para essas empresas, mas o benefício principal vai ser para as pequenas e médias empresas mesmo, que vão ter mais acesso a crédito. Fala um pouquinho dos impactos, então, para a gente Legal, pensar nesse tema. vamos falar dos impactos. Então, é isso, com toda mudança existe impacto, né? Existem oportunidades, então a gente está falando aqui de oportunidades também para pequenas e médias empresas, para grandes empresas, todo mundo vai ter impacto, vai ter mais segurança, vai ter mais transparência, positivo, né? Impactos positivos, mas existem os impactos que as empresas não podem ficar paradas. Então, de forma resumida, o que isso gera de impacto para contas a receber e para contas a pagar de todas as empresas? Então, para contas a receber, qualquer empresa que vai usar um ativo como forma de negociação, né, um ativo de crédito como forma de negociação, eles vão precisar passar a escriturar essa duplicata. Então, surge mais um processo ali no contas a receber deles que antes não existia. Como é que eles escrituram essa duplicata? Eles vão precisar ter ou um relacionamento com alguma registradora para fazer essa escrituração ou alguma solução de tecnologia que faça isso por eles. Esse é o principal impacto para contas a receber. Além da gestão da manifestação do que o cliente está se manifestando em cima dessa duplicata, né? O que é essa manifestação? Essa manifestação é um dos impactos do contas a pagar. Então, qualquer contas a pagar, qualquer empresa com contas a pagar, vai precisar fazer uma gestão de tudo que está sendo emitido contra ela e vai precisar se manifestar em até 10 dias. Se a empresa não se manifesta, então não tem aquela informação daquela duplicata aí, não diz se eu aprovo ou eu recuso, automaticamente aquela duplicata vai ser aprovada.
que é o aceite tácito, que é conhecido no mercado. Então, aquela duplicata vai ser aceita e vai ser passível de antecipação a qualquer momento. Quem cala, consente. Quem cala, consente. Em 10 dias, consentiu. E quem paga mal, paga duas vezes. Você vai ter que não só consentir ou não, como pagar no lugar certo. Entendi. E aí é que tá, esse é o segundo ponto de impacto por contas a receber, né? Na data de vencimento da nota, eles vão precisar, as empresas, o contas a pagar, vai precisar saber quem pagar. E se em 10 dias ali ele não se manifestou e aquela operação foi realizada, ele vai precisar pagar o novo dono daquele recebível, que passa a ser uma instituição financeira, né? Então, esses são os dois principais impactos por contas a pagar: a manifestação e o pagamento, né? Quem pagar na data de vencimento da nota. E onde que a Monkey entra dentro desse processo? Porque é um ecossistema bem complexo, né? Quem paga, quem recebe, os bancos no meio, a registradora. Onde que a Monkey se encaixa dentro dessa engrenagem? A Monkey hoje já trabalha como um marketplace de antecipação de recebíveis. A gente está conectado a diversas instituições financeiras que já fazem um leilão de taxa para essas operações. Então, a gente está falando dessa agenda do Banco Central e a gente já trabalha com democratização de crédito, principalmente para pequenas e médias empresas, há muito tempo, como objetivo do nosso negócio mesmo. Os produtos que a gente opera hoje, principalmente, são risco sacado, cessão. A gente trabalha com antecipação de recebíveis de cartão também, mas que não vem ao caso aqui dessa discussão. E agora, soluções para conectividade de duplicata escritural e gestão de recebíveis de duplicata escritural. Então, como a gente se encaixa aqui, né? Os nossos produtos, que já são produtos de antecipação de ativos de crédito, a gente já faz todos os processos ligados às registradoras no nosso processo de antecipação. Então, quem está com a gente não precisa se preocupar com nenhuma nova integração, não precisa se preocupar com as manifestações, nem com nada disso, porque a gente já está conectado direto no RP deles para fazer todas essas mudanças que esse novo formato exige. E, além disso, a gente também tem soluções, como eu falei, de duplicata escritural para empresas que, enfim, não tem esse tipo de produto, mas que precisam de solução para duplicata escritural. O negócio aqui toda empresa, qualquer empresa que tenha um contas a receber e um contas a pagar, que são todas, vão ter um impacto e vão precisar ter alguma solução para resolver isso. Eu tenho visto muita empresa demonstrando medo em relação à duplicata escritural, assim como tem medo também da reforma tributária. Esse medo, ele se justifica porque as empresas não deveriam já estar preparadas para implementação da duplicata escritural, já que, pela agenda do Banco Central, deve ser agora, final do segundo semestre, ou perto disso, né? Esse medo, esse receio das empresas em relação à duplicata escritural, ela faz sentido? O medo em relação à mudança faz sentido porque vai mudar, e é uma mudança estrutural. E é uma mudança que também ela requer uma ação por parte da companhia. Principalmente do ponto de vista de governança e de processos, ela vai ter que mudar ali uma série de processos internos para fazer tudo que a Roberta acabou de falar, dar o aceite, dar a recusa. Ela vai ter que ter um novo nível de governança do contas a pagar dela, porque senão ela pode ter problemas do tipo um fornecedor que eu desconhecia emitiu uma nota e, consequentemente, uma duplicata contra mim, eu não me manifestei, eu não recusei aquela duplicata, virou aceite tácito, alguém foi lá, antecipou e eu vou ter que pagar aquela duplicata. Então, pode criar, sim, uma série de problemas para as companhias que não se adaptarem a esse novo cenário. Então, nesse sentido, o receio é pertinente. Por outro lado, se você se prepara, se há planejamento, você pode aproveitar todas as oportunidades que vão surgir com o ambiente duplicado escritural, quais sejam crédito mais barato, mais rápido, mais eficiente. Tua cadeia de fornecedores vai se financiar também de uma maneira mais transparente, mais rápida e mais barata. Então, tudo isso a gente espera que destrave um crédito gigantesco na economia. Assim, só para dar ordem de grandeza, a gente espera que o mercado saia hoje da ordem de R$1 trilhão por ano para algo como 11 trilhões de reais por ano. Então, essa é a dimensão. Esses são números do Banco Central, inclusive. Esses são números do Banco Central. Basicamente, toda a negociação entre empresas que gerou uma nota fiscal ali, ela pode ser passível de negociação via duplicata escritural. Então, esse é o tamanho do mercado que a gente está falando aqui. Você falou também, né? Putz, as empresas não deveriam já estar preparadas. A obrigatoriedade, ela vai acontecer a partir do ano que vem só. Mas
A partir do momento em que é obrigatório, não tem mais como voltar atrás. Então, não tem espaço para erro. Então, o que a gente tem falado muito com os clientes, né, é a gente precisa se antecipar. A Monkey já está pronta com as integrações, ainda a infraestrutura ainda precisa entrar em produção, que está previsto ali para final de abril. Mas uma vez entrando em produção, a gente precisa se antecipar e já iniciar esse processo. Se a gente deixar só para o momento da obrigatoriedade, a gente pode ver coisas no meio do caminho que a gente não estava preparado e não ter tempo para mudar. Então, isso a gente tem falado muito com os clientes e está um pouco em linha com o que você falou, porque acho que as empresas têm muito na cabeça a data de obrigatoriedade. Mas tem a preparação. Mas 2027 vai ser obrigatório, mas 2026 já começa a valer, é isso? Já começa a valer, isso. Tá. A partir de final de abril, né? É uma data que pode ser ali entre final de abril e maio. Já entra em produção, já começa a valer para operações em produção e passa a ser obrigatório a partir do ano que vem. E onde vocês estão vendo que está sendo o maior problema assim, de implementação dentro das empresas? Onde que esbarra ali? Onde que vira o problema? Onde que emperra, né? Eu iria você trabalha muito com tecnologia, sabe muito de que... A gente está falando de transformação digital, né? Transformação digital, mudança, você sabe que tecnologia tem fila, tem prioridade e às vezes tem uma percepção talvez incorreta das prioridades. Acho que reforma tributária entrou na prioridade de todo mundo que de alguma maneira se relaciona com ERPs, com todos os sistemas que as companhias usam para administrar as suas finanças. E talvez duplicado escritural, a gente está aqui num esforço de convencer todo mundo que deveria estar na prioridade, talvez logo ao lado ali de reforma tributária, porque ela vai mudar toda a governança, a operação de contas a pagar e contas a receber das empresas. Essa adaptação vai gerar custo para as empresas, porque muitas vezes as empresas adiam a decisão, porque falam, bom, não posso gastar agora, vou esperar um pouco mais. Essas mudanças todas, esse ajuste todo, vai gerar custo para as empresas? Boa pergunta, vai lá. Qualquer mudança tecnológica gera custo, né? Gera tempo de time, gera espaço na prioridade, então gera custo. Para clientes que já têm uma solução, como por exemplo os nossos clientes, aí é um caminho muito mais simples, porque a Monkey se preparou de forma tecnológica para garantir que os nossos clientes não tenham essa demanda, né? Mas ainda assim, tem várias outras empresas que não têm uma solução para isso, e aí sim, elas vão ter custo, elas vão ter que priorizar isso ali no time de tecnologia delas, que gera custo também. Então, acho que, de forma resumida, sim, gera custo, na maioria das vezes. Olhando para o mercado de trabalho, hoje as empresas encontram profissionais qualificados, disponíveis, que entendam e possam ajudar nesse processo de ajuste da duplicata escritural? Eu diria que é um tema que está sendo muito menos falado do que merece em termos de atenção, e é um tema que ainda tem muito pouco profissional especializado. Então, a gente está tentando aqui disseminar conhecimento justamente porque a gente entende que quanto mais amplo e disseminado for esse conhecimento sobre a duplicata escritural, mais a gente vai ter uma transição um pouco mais suave. Toda transição, toda mudança é desafiadora, ainda mais para grandes empresas que já têm os seus processos implementados, que já têm ali estruturas talvez mais rígidas. Elas vão ter que mudar ali no core da infraestrutura de tecnologia, vão ser mudanças significativas, vai ter criação de novos processos que não existiam antes, mas a gente espera que no médio prazo isso resulte em mais segurança, mais economia e uma série de vantagens que talvez a gente ainda não tenha conseguido fazer com que o sistema inteiro, com que o ecossistema inteiro esteja comprado com essa ideia. Cara, falando um pouco de tecnologia, desculpa até cortar o Fica à raciocínio vontade, seu vai ali, lá. mas quando a gente fala de Pix, tem muita tecnologia por trás, a gente já explorou bastante isso aqui, quando a gente fala de Open Banking, né? Queria entender um pouquinho mais do background, o que tem por trás para fazer com que tudo isso aconteça, né? Para que essa informação seja compartilhada da melhor maneira. Como que isso é estruturado? É universal? É o Banco Central, que vocês já falaram ali, tem controle sobre isso? Como que funciona essa parte por trás, assim, para fazer com que essa informação seja democratizada? A gente até falou um pouco disso, né? Surge aqui um novo player, né? Que são. O Calil até falou isso um pouquinho aqui no começo do podcast, que são as registradoras. Então, as registradoras, elas vão fazer esse papel de
escrituração e registro e garantir que essa informação ela é uma informação única entre todas as registradoras. Então, além da registradora, existe a interoperabilidade. Isso também já existiu no modelo de cartões, que o Calil falou aqui também. A interoperabilidade é a conversa entre as registradoras. Então, as registradoras elas são a infraestrutura desse processo e elas precisam garantir que, entre elas, toda a informação ela é única e ela é padronizada, tá? Então, isso é a parte de infraestrutura desse processo. E aí, com isso, existem os players que se integram a essas registradoras. Então, a Monkey, por exemplo, está integrada hoje nas 3 principais registradoras. Empresas podem se integrar diretamente em uma registradora. E a ideia é que, integrada em uma registradora, como eu falei, elas conversem entre si para ter essa padronização de informação. Então, de forma prática, existe a infraestrutura registradora, que faz o registro e escrituração. Então, toda vez que nasce uma duplicata, ela precisa ser escriturada. Toda vez que uma duplicata ela é negociada, ela precisa ser registrada por uma instituição financeira para fechar esse ciclo de operação. E aí, empresas ou intermediários como a Monkey podem se integrar nessas registradoras para fazer esse papel de intermediário ali de escrituração e registro. Quais são as 3 principais que você comentou? É a B3, a Núclea e a CERC, que inclusive são as 3 registradoras que hoje estão no processo de testes para entrar em produção. Então, num primeiro momento, que eu falei para você que o cronograma é abril, final de abril, início de maio, que vão entrar em produção, essas são as 3 registradoras que estão participando dos testes para estarem prontas para operar a partir desse primeiro momento. Uma dúvida que eu sempre tive, talvez eu devia ter feito essa pergunta para o Banco Central, mas talvez vocês possam me ajudar a responder, a entender. Nos últimos anos, o Banco Central ele criou vários processos de modernização das transações no Brasil, financeiras, né? Criou o Pix, criou o Open Banking, o Open Finance, criou várias ferramentas digitais e para aumentar a agilidade, para reduzir as fraudes e tudo mais. Por que a duplicata escritural ela ficou por último? Ela teve obstáculos, existem obstáculos técnicos, ela é mais complexa de se implementar do que os outros que eu citei aqui, ou é por conta de um calendário normal do Banco Central, um de cada vez? Eu não diria que ela ficou por último, porque eu ainda vejo vários outros ativos que eles estão incluindo nessa agenda de Open Assets. Mas, sim, a duplicata escritural, primeiro pela dimensão do mercado, um mercado de trilhão. Então, a gente sabe que é algo um pouco mais complexo, você mexe na relação entre empresas, isso envolve uma adaptação do ponto de vista das empresas, que de fato, não pode ser feito de qualquer jeito. O primeiro ativo que o Banco Central tentou trazer para esse ecossistema foi o recebível de cartão de crédito. Acho que o Banco Central e o mercado tiveram diversos aprendizados com esse processo, coisas que deram errado, que a gente espera que não dê errado novamente aqui com a duplicata escritural. Inclusive, isso que a Roberta falou, as registradoras elas têm que se conversar. Então, o exemplo legal aqui de tecnologia, pensa no blockchain, é ali um ledger único, né? É como se cada transação só pode, de fato, só pode ser para uma pessoa, não dá para você vender a mesma coisa para 2 pessoas. No final do dia, é isso que a gente está tentando fazer aqui com a duplicata escritural. Então, uma norma super antiga, surgiu lá atrás para formalizar uma relação comercial, uma venda, por exemplo, de mercadorias, e essa relação, ela às vezes estava sujeita a fraude, tinha uma série de falhas na garantia, você não tinha de fato um lastro para essa garantia. O que o Banco Central está fazendo aqui assim como nos outros processos, aumentar a liquidez do ativo e deixar a garantia mais firme. Na hora que você aumenta a liquidez do ativo, deixa a garantia mais firme, você reduz o custo do sistema. Existem outros países do mundo que utilizam já a duplicata escritural no modelo que o Banco Central está adotando? Se tem algum exemplo, e qual é o benefício que esses países tiveram? Muito bom, muito boa pergunta. A gente tem um exemplo muito próximo aqui, que inclusive a Monkey já opera, que é o Chile. O Chile já tem um sistema muito parecido, exceto que o Banco Central ele preza pelo livre mercado, no sentido de colocar não uma registradora, um cartório digital do Banco Central, mas ele colocou livre concorrência, quem quisesse, e obviamente cumprisse os requisitos, poderia se habilitar para essa função de registrador e escriturador. No Chile, tem um desses cartórios digitais, que é basicamente como se fosse a Receita Federal deles, é o SI.
e todas as notas fiscais são registradas nesse sistema de impostos internos e são transacionadas, fazendo refletir essa transação também nessa espécie de cartório digital. Então, a gente está replicando esse modelo do Chile e obviamente, no Chile isso criou muito mais liquidez para esses ativos, o mercado se tornou muito mais dinâmico, tem nota fiscal lá que é fatura que é antecipada até 6 vezes, ela, digamos, troca de mão antes de ser paga de fato por quem devia pagá-la. Isso parece loucura, mas é muito bom para criar liquidez para o sistema, porque é aquela história. Eventualmente, eu sou um vendedor de sapato, eu vendi o sapato em 6 vezes, eu tenho que comprar mais estoque hoje, não é daqui a 6 meses. Mas que inspiração posso tirar, inclusive, desse exemplo do Chile, né? Porque se aqui a gente está tendo essa resistência, essa dificuldade, se lá a coisa deslanchou desse jeito, qual aprendizado que eu posso ter disso? O aprendizado é que vale a pena o esforço, porque a liquidez que a gente está injetando no sistema, a redução de fricção que a gente está trazendo para o sistema, maior firmeza da garantia que a gente está trazendo para o sistema, fazem valer a pena toda a mudança que a gente tem que fazer em termos de infraestrutura, em termos de processos, em termos de governança. Só ainda nessa linha, né? Esse modelo no Chile, ele funciona desde 2014. Então, hoje a gente está falando dos benefícios de um sistema um pouco mais maduro, né? Aqui a gente está falando de mudanças novas. Então, tudo isso que a gente está falando de impactos e de mudanças que vão acontecer é porque é um modelo inicial, mas a ideia é que daqui a alguns poucos anos a gente só esteja usufruindo das oportunidades que essa mudança traz, né? E que a gente esteja num modelo maduro, como é no Chile hoje, usufruindo de todos esses benefícios. Além de Brasil e Chile, a Monkey opera também no México e nos Estados Unidos. Como é que funciona lá nesses países, no México e Estados Unidos, esse modelo de duplicata? Por incrível que pareça, eu falo depois do México, mas vou começar pelos Estados Unidos. Por incrível que pareça, nesse quesito, o sistema bancário e financeiro americano é menos desenvolvido que o nosso. E eles tiveram recentemente um problema que teve grande repercussão no noticiário econômico dos Estados Unidos, que foi basicamente algo que não poderia acontecer nesse sistema de duplicados escriturais, que é uma fatura ser cedida 2 vezes. Então, imagina que uma grande empresa vendeu essa fatura, antecipou essa fatura 2 vezes. É como se eu vendesse a mesma duplicata para 2 bancos diferentes, os 2 me pagam, só que na hora de receber, só um recebe. Então, isso é um grande problema. Isso não deveria acontecer no ambiente de duplicata escritural, por design, por desenho do sistema, mas que aconteceu recentemente nos Estados Unidos. E no México? No México também tem essa espécie de cartório digital no qual você consegue registrar a fatura e transacionar com mais segurança do lastro. Bom, pessoal, caminhando para o final aqui da nossa conversa, né? Então, assim, resumindo tudo que a gente falou, por que uma empresa deve olhar, né, com cuidado para duplicado estrutural nesse momento, o que isso vai mudar na vida dela, enfim, resumindo tudo que a gente falou aqui agora num tweet, como que vocês fariam isso? Legal, num tweet é desafiador, mas eu tento fazer a analogia da duplicata escritural como o consignado. Então, o consignado é para a pessoa física, o que a antecipação de recebíveis é para a pessoa jurídica. O que é isso? Um crédito mais barato, porque ele tem um lastro ali, tem uma garantia. No consignado é o salário da pessoa, na duplicata escritural, na antecipação de recebíveis, é o recebível futuro. É uma venda que eu fiz, mas pela qual eu ainda não recebi. Então, nesse sentido, ela tem um lastro mais firme, ela tem ali aquela garantia que permite reduzir o custo de crédito, isso aumenta a liquidez do sistema e faz com que eu consiga, no final do dia, vender mais, porque esse é o objetivo do empresário, ele quer vender mais ou ele quer comprar mais barato para ter um custo melhor, uma margem melhor. Então, a antecipação de recebíveis, ela permite esses 2 caminhos. Eu posso antecipar o recebível de um grande cliente que tem um baixo risco de crédito para comprar mais barato do meu fornecedor, ou eu posso antecipar o recebível para comprar mais estoque para vender mais para o meu cliente final. A antecipação de recebíveis, ela permite injetar mais liquidez na economia, permite tornar a economia mais dinâmica e, obviamente, com todo esse ecossistema que a gente discutiu de duplicado escritural, reduzir custo de crédito e no final do dia, esse é o nosso objetivo aqui também. Roberta, do seu lado, assim, vai lá. Resumindo, e talvez até com Vou foco tentar mais no na tweet. PME. Vai lá. Meu tweet está No verificado, tweet. dá para ser mais que 40 caracteres. Além de ser uma mudança obrigatória, né, que isso já mostra a importância de ter que olhar para isso, é uma mudança com impactos para qualquer empresa e com oportunidades que, se não forem exploradas, podem se tornar grandes desafios. Então, acho que por isso a importância de olhar para isso com tanta rapidez agora. E acho que o Kalil já falou bastante sobre oportunidades e desafios aqui, mas acho que eu diria que é isso, assim, de uma forma simples.
Não, perfeito. Bom, pessoal, como sempre, né, a gente aqui nos episódios, a gente deixa os LinkedIns dos participantes, então, tem alguma dúvida, né, quer falar um pouco mais sobre isso, quer tirar mais dúvidas relacionadas ao tema, tá aqui o LinkedIn tanto do Hugo, né, quanto da Roberta e do Calil também, para vocês entrarem lá e se conectarem e saberem um pouco mais, na verdade, sobre duplicado estrutural. Pessoal, prazer, brigadão pela presença de vocês. Calil Gedeon, CFO da Monkey, Roberta Ferraz, diretora de novos negócios da Monkey, e Hugo Sila, editor chefe do Brasil Economy. Valeu, pessoal. Obrigado. Muito obrigada, Valeu. obrigada. Obrigado. Foi um Até a prazer. próxima.